Olá, aluno, seja bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos entrar hoje no grupo acessórios, né? O grupo acessórios, ele é encontrado clicando no menu iniciar, tá? Vocês vão em todos os programas. Bom, a quantidade de itens encontrados dentro de todos os programas vai depender da quantidade de programas instalados no seu computador. Então, quanto mais programas instalados você tiver, mais itens vai ser apresentado nesse local, tá bom? O item acessórios, geralmente, ele é a primeira pasta que vai estar dentro do grupo todos os programas. Tá? Todo computador que estiver com o Windows 7 instalado, ele tem esse grupo acessórios, tá bom? Quando vocês clicam no grupo acessório, ele vai abrir os itens que compõem esse grupo acessórios. Dentre eles, vamos estudar somente os principais, tá bom? Quais são esses principais? São os que eu nomeei aqui dentro desse arquivo. Vamos voltar lá. Dentro do grupo acessórios, nós vamos estudar o bloco de nota, a calculadora, a conexão diária e trabalho remota. Vamos estudar a opção de notas autoadesivas. Vamos estudar sobre o Paint, sobre o prompt de comando, sobre o Windows Explorer e sobre o WordPad. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar então sobre o primeiro item, que é o bloco de notas. O item bloco de notas é um pequeno editor de texto, tá? Inclusive, esse textinho que está aqui, ó, foi feito no aplicativo Bloco de Notas, tá bom? Vamos fechar esse item aqui, vamos abrir ele para ver como ele funciona. Todos os programas, acessórios e abre o bloco de notas. Observe que ele abre uma página em branco para você, né? Com o cursor já piscando, né? Preparado já para entrar com informações. E nesse momento eu posso começar a redigir o meu texto, tá? Hoje é um dia. Observe que tudo que está sendo digitado em maiúsculo, porque a tecla chamada Caps Lock do meu teclado, ela está ativada, tá? Se eu pressionar ela e começar a digitar novamente, agora eu estou digitando tudo em minúsculo, né? Hoje é um novo dia. Ok? Então note que esse aplicativo, ele é um aplicativo para que se possa ser inserido pequenos textos, tá? Então se eu for escrevendo, ó, estou escrevendo. Então eu posso compor um texto aqui, tá bom? Esse tipo de arquivo, ele é muito usado pelo seu formato. O formato dele é um formato de texto com a extensão TXT. Então isso faz com que esse aplicativo seja lido por vários tipos de programa. Após eu fazer o meu texto, eu posso fechar, tá? Só que eu estando fechando isso, ele vai me perguntar: deseja salvar alterações em sem título? Nesse arquivo sem título? Eu posso optar por salvar. Ele vai abrir uma caixinha informando onde eu quero salvar esse conteúdo. Eu posso optar por não salvar. E posso cancelar e voltar às minhas atividades dentro do bloco de notas. Então, vamos fazer um teste? Vamos fechar. Vamos acionar a opção salvar. Aí ele perguntou, você quer salvar na onde? Então aqui eu tenho os principais locais do computador. Ó. Eu posso salvar na área de trabalho, que é aqui fora. Tá? Eu posso salvar dentro de downloads, eu posso salvar no disco C, no disco D. Então eu posso optar por escolher aqui o destino onde eu quero salvar isso. Vamos optar pela área de trabalho. Nesse local é onde eu coloco o nome do arquivo. Então eu vou apagar o que está aqui e vou colocar um nome para esse arquivo. Vamos gravar ele com o nome de teste. Basta eu clicar no item salvar, né? Como eu solicitei para fechar, ele vai salvar e fechar. E aqui o arquivo vai aparecer, ó, o arquivo teste. Tá? Então, se eu abrir ele aqui dando 2 cliques, ó o meu arquivo aberto. Tá bom? Então, eu gerei um arquivo, né, de texto no bloco de notas. Vamos fechar. Vamos apagar esse arquivo, né? Para isso, basta selecionar ele e usar a tecla Delete. Então, deletei. Tem certeza que deseja mover esse arquivo para a lixeira? Sim, o arquivo foi para o lixo. Tá? Vamos novamente abrir o bloco de notas, né? Lá em acessório, blocos de notas. Vamos redigir um novo arquivo, né? Novo arquivo. Eu tenho a opção de salvar sem houver necessidade de fechar o programa, usando as opções que contém no menu arquivo. Olha para você ver, no menu arquivo eu posso
criar um novo. Então, se eu pedir um novo aqui, ó, ele vai fechar esse arquivo e vir um novo arquivo em branco. Abrir, eu posso solicitar fechar isso daqui e abrir um outro arquivo em algum local do meu computador. Eu posso optar por salvar ou salvar como. Qual a diferença dos dois? A opção salvar como, ele é quando esse arquivo ainda nunca foi salvo. Olha, ele chamou salvar como. Eu vou cancelar. Se eu clicar no salvar, mesmo assim ele chama o salvar como. Por quê? Porque esse arquivo ainda nunca foi salvo, tá? Vamos salvar ele na área de trabalho com o nome de teste. Vamos salvar com o nome de teste. Observe que o arquivo já apareceu e ele se encontra aberto. Então, dentro desse arquivo está salvo novo aplicativo. Eu vou adicionar mais alguma informação aqui dentro, né? Novo aplicativo TXT. Eu adicionei mais uma informação aqui dentro desse texto. Nesse arquivo não está salvo essa palavra TXT, somente essa primeira palavra. Na teoria, se eu fechar o arquivo, esse item aqui não vai compor aqui, ó. Por quê? Porque eu só havia salvo esse daqui para cima. Então, para que eu inclua isso daqui nos arquivos salvo, basta vir em arquivo, salvar. Eu não preciso salvar como, porque se eu clicar agora no salvar como, ele vai pedir para salvar um novo arquivo, tá? Mas eu não quero salvar um novo arquivo, eu quero salvar somente as alterações feitas no arquivo teste. Para isso, eu só vou em arquivo, salvar. Pronto, o conteúdo aqui já incluiu lá. Vamos testar? Eu vou fechar. Se eu abrir ele, ó, a TXT já faz parte do arquivo. Então a opção salvar, ele salva alterações. E o salvar como, ele escolhe um local para salvar um novo arquivo, tá? Aqui eu tenho opções também de configurar página, né? Ou de imprimir. Então se eu clicar nessa opção, ó, imprimir, ó, ele já está pedindo para mim, ó, qual impressora você quer imprimir. Se eu mandar imprimir, automaticamente o que eu digitei aqui já vai sair na minha impressora, tá? Caso vocês tenham impressora instalada na máquina, realize esses testes aqui, tá bom? Em caso de dúvidas, me postem lá no Face, me mande no Skype, que eu estou solucionando os problemas por lá, tá? E eu tenho a opção também de sair por aqui, ó, que é a mesma opção de eu fechar aqui, tá? Então se eu clicar em sair, ele vai finalizar também, ok? Esses, pessoal, é os princípios básicos do uso do bloco de nota, tá bom? Caso vocês queiram fazer um teste em algumas outras opções, fiquem à vontade, tá bom? Então, a noção que eu quero que vocês tenham aqui é essa noção inicial do bloco de notas, tá bom? E sabendo que esse aplicativo ele pode salvar um arquivo na sua máquina, ok? Vamos fechar, vamos deletar o arquivo teste, tá? E vamos para o próximo item. O próximo item, nós temos a calculadora, tá? Como uma calculadora normal, a calculadora ela é usada para realizar cálculos no computador. Nela você pode utilizar tanto o teclado lá na parte numérica, né, pressionando os números, tá? Usando os sinais de mais, menos, tá? E usando o Enter como sinal de igual, tá bom? Então se você bater aqui, ó, na calculadora sua aqui, ó, 20 mais 50, aí você tecla o Enter, ele vai dar o igual, tá bom? Ou você pode usar os números dela aqui, ó, os dígitos dela, clicando sobre eles, né? Vou colocar, olha, 60 vezes 5, né? Eu dou igual, ele já fez os cálculos, tá bom? Vale lembrar que você tem o sinal de mais, o sinal de menos, o asterístico, que é o símbolo de multiplicação em informática, tá? Então, no caso, se querendo, vocês viram que eu fiz o teste aqui, né? Eu multipliquei por 5, eu usei o asterístico, tá bom? E você usa o sinal de barra, tá? Para dividir. Então, eu quero dividir aqui lá por 6. Eu pressiono a barra, teclo 6 e vou no igual, né? Então, eu usei a barra dividida, né? 300 dividido por 6, 50. Você tem aqui, ó, essa opção para você fazer cálculos, né, de elevação, tá? Vocês têm o sinal de porcentagem, como na calculadora convencional. Você tem o item raiz quadrada. Você tem o item para tornar esse valor negativo ou positivo. Suponha-se que você esteja no meio de um cálculo e queira que esse 50 seja negativo. Dê um clique aqui, o 50 ficou negativo. Retorne de novo, ele ficou positivo. Então você pode realizar esses cálculos com isso. Vocês podem usar o C, que é o que limpa a calculadora,
né? Então você pode usar ele também usando o ESC do seu teclado, ele também limpa. Você tem algumas opções de memórias, tá? Você pode armazenar o item somando na memória, subtraindo na memória. Você pode usar a tecla backspace do teclado para apagar dígito ou usar essa setinha aqui, ó, que é a mesma que tem no teclado para você apagar os dígitos, ok? E além dos cálculos convencionais que podem ser realizados nessa calculadora, você tem um item que você pode realizar cálculos científicos, vindo na opção exibir e marcando a opção científica. A calculadora sua deixou de ser uma calculadora básica e passou a ser uma calculadora científica, tá? Fazendo cálculos de tangentes, de seno, de cosseno, de modos, expressões, elevações, algoritmos, cálculos de π, certo? Cálculos usando radianos. Então ela torna uma calculadora muito eficiente, tá bom? Para pessoas da áreas que necessitam desse tipo de cálculo. Tá, ok? Não é o nosso foco, né? E nem eu sou expert em realização desses cálculos. Então eu vou voltar para a calculadora padrão, tá bom? E vou fechar minha calculadora. Caso tenha alguma dúvida também, basta postar, tá bom? Com isso a gente finaliza essa aula, pessoal. Na próxima aula damos continuidade aos estudos dos itens acessórios.